Bom, gente, agora vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem uma viga, né, o ponto A, ponto B e ponto C. Esse elemento está engastado, né, aqui na extremidade A. E o exercício pede para determinarmos as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em C. Então, a gente vai fazer uma seção transversal aqui da viga. Então, a gente tem que determinar os carregamentos internos ali. É basicamente isso que a gente estava vendo, a parte conceitual, né? Então, se a gente tem um todo aqui, o elemento está engastado na extremidade, e eu sei que eu tenho que determinar os carregamentos internos aqui no ponto C. Então, esse aqui é um dos exemplos que a gente tem que parar e pensar muito bem antes o que a gente tem que fazer, como que a gente vai começar a solucionar esse problema. E aí a gente para e pensa, qual a melhor forma de analisar esse elemento? Esse em particular, como eu acabei de falar, é um dos que vai fazer bastante diferença a forma de analisar. Por quê? A gente sabe que se a gente fizer um corte aqui em C, se eu fizer meu corte, eu vou ter que analisar ou o lado esquerdo dele ou o lado direito. Se eu quiser analisar os dois, eu até posso, mas eu vou encontrar os mesmos valores em sentidos contrários. Então, eu não preciso analisar os dois lados. Então, eu só preciso analisar um dos lados. E aí eu posso parar e pensar qual dos dois lados é melhor. Então, olha só, se eu pegar e tentar analisar ele pelo meu lado esquerdo, o que eu tenho que fazer pelo lado esquerdo? Do lado esquerdo eu tenho um engaste, né? Que eu tenho que determinar as reações dos apoios. Então, isso aí já são três incógnitas que eu tenho que definir. A reação no apoio X, a reação no apoio em Y e o meu momento fletor. Então, se eu optar por trabalhar pelo lado esquerdo do ponto C, antes de eu começar a trabalhar com a minha seção, eu teria que pegar o todo e estabelecer equilíbrio. Como que eu estabeleço equilíbrio? Utilizando as minhas equações de equilíbrio. Então, eu pego o todo, que é 270 newtons por metro, coloco três incógnitas aqui, de cortante, normal e momento, e utilizo as minhas equações de equilíbrio. E aí, já como resultado disso, a gente tem esses dois valores aqui, ó. Tem um cortante de 1215, nesse sentido de Y positivo, e tem um momento de 3.645, tendendo a girar no sentido anti-horário, certo? E eu tive uma normal zerada, então não tenho reação na direção X ali naquele apoio. Ok, então, feito isso, a gente vai começar a trabalhar com o lado esquerdo, sabendo que eu já determinei as minhas equações aqui nos apoios, minhas incógnitas nos meus apoios. Ok. Se eu for trabalhar com o lado esquerdo, já sabendo disso, eu vou ter esse pedaço aqui que sobrou do meu carregamento distribuído. Então, o primeiro passo seria determinar a altura dessa extremidade aqui. Como que a gente consegue determinar essa altura aqui? Eu posso fazer isso por semelhança de triângulo. Eu tenho que 270, que é essa altura aqui, está para 9, assim como x está para 6 metros. E a gente acha uma nova altura de 180 Nm, que é a que está aqui, 180 Nm. A partir disso, a gente pode separar isso num retângulo e num triângulo. Então, o retângulo ele tem a altura de 180 Nm. E o triângulo ele vai ter uma altura de 270, que é essa daqui, né? Menos 180. Bom, então, essa altura aqui seria 90. Seria o 270, que é a altura total, menos 180. Então, sobram 90 aqui, certo? Então, aqui, ó, seria 90, que já está mostrado aqui. E essa outra altura aqui, 180. Então, agora a gente vai determinar as resultantes desse pedaço de carregamento distribuído que ficou do lado esquerdo. A resultante referente ao retângulo, ela tem uma altura de 180 e uma base de 3. Então, a resultante seria 3 vezes 180 e essa resultante estaria localizada no meio dessa base de 3, então seria em 1,5. Essa resultante é essa daqui, 540, que corresponde a 3 vezes 180, e ela está localizada 1,5 para o lado direito e 1,5 para o lado esquerdo, certo? Agora, a resultante do triângulo, o triângulo ele tem altura 90 e base 3 metros.
Então, a resultante desse triângulo vai ser 3 vezes 90 e tudo isso dividido por 2, porque é um triângulo. E ela vai estar localizado aonde? A resultante do triângulo sempre está localizado a 1/3 da base a partir do meu ângulo reto. Então, eu tenho ela aqui, 135, localizado a 1/3 da base. Se a base tem 3 metros, 1/3 de base dá 1 metro a partir do ângulo reto. O ângulo reto estaria aqui, né? O ângulo reto está aqui. Então, a 1 metro eu tenho 135. Como que eu achei 135? 135 é 90 vezes 3 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Certo? E aí aqui a gente coloca as incógnitas, porque o objetivo do exercício é determinar as incógnitas, os carregamentos internos do meu ponto C. Então, eu faço a seção no ponto C, coloco uma incógnita de normal, que eu chamei de NC, coloco uma incógnita de cortante, que eu chamei de VC, e coloco uma incógnita de momento, que eu chamei M, né, de momento, no ponto C. E aí agora, com tudo isso aqui estabelecido, é só eu fazer somatório de f de x igual a 0, somatório de f de y igual a 0, e somatório dos momentos no ponto C devem ser obrigatoriamente iguais a 0 para que exista o equilíbrio. E com essas equações, gente, a gente já consegue determinar os carregamentos internos no ponto C. Isso tudo analisando pelo lado esquerdo. E aí agora a gente vai ver se a gente fosse analisar tudo isso pelo lado direito. Então, analisando aqui agora pelo lado direito, o que a gente teria que fazer? Se eu pegar o corte aqui em C e analisar todo o lado direito, o que me sobra é esse triângulo, onde eu sei que o meu triângulo aqui tem altura de 180, né? Que eu já determinei ele anteriormente por aquela semelhança de triângulo. Então, eu vou calcular uma nova resultante para esse carregamento que ficou aqui à direita do ponto C. Como que eu calculo essa nova resultante? Vai ser a altura, que é 180, vezes a base, que é 6. Tudo isso dividido por 2, que me dá uma resultante de 540 newtons. Aí, aonde essa resultante vai estar localizada? Ela vai estar localizada a 1/3 da base a partir do meu ângulo reto. Então, se aqui tem 6 metros, a resultante desse carregamento triangular aqui que sobrou vai estar a 2 metros à direita do ponto C, ou seja, à direita do meu ângulo reto. Então, aqui eu tenho 2 metros e 4 metros, e aqui está minha resultante de 540. Então, esse é o único carregamento que vai entrar se eu analisar o ponto C à direita. O que torna muito mais fácil o meu trabalho se eu analisar esse elemento somente pelo lado direito de C. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Colocar as minhas incógnitas, né, no meu ponto C. Coloco o meu cortante, coloco o meu normal, coloco o meu momento, sempre obedecendo as convenções de sinais, né, do corte. E aí a gente consegue, comparando as duas imagens, comparar a dimensão de trabalho da análise pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Por isso que é bom bem fixar, gente. Não é porque tem um apoio aqui que você já vai começar determinando as reações nos apoios. Então, é bom sempre pensar primeiro o que o exercício está pedindo que você faça, para às vezes você não ter um trabalho muito maior do que o necessário, do que realmente você teria que fazer. Então, aqui, na verdade, se a gente parasse, analisasse e visse que pelo lado direito é bem mais simples do que analisar pelo lado esquerdo e o resultado será o mesmo, seria muito mais fácil fazer só pelo lado direito e isso pode ser feito, tá? Não precisa fazer pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Sempre é o caminho mais fácil e é aquele que reduz a sua possibilidade de ter erros também, né? E observem aqui, gente, a convenção dos sinais, né? Isso sempre tem que ser obedecido, a convenção do sinal do corte, certo? E aí aqui agora, trabalhando com o lado direito, para poder resolver o valor dessas incógnitas, ou seja, determinar as reações internas no ponto C, a gente tem a figura com ponto C, ponto B, é o carregamento único que ficou, que era o de 540, né? E aqui as minhas 3 incógnitas. Então, se eu quero determinar o meu NC, que é a minha componente normal, eu vou fazer um somatório de forças na direção X iguais a 0. Lembrando que aqui a gente assume o sentido positivo de X, seria esse sentido aqui. Então, a gente tem menos NC, porque ela entra aqui no sentido negativo, segundo a nossa convenção de sinal, é igual a 0. Logo, NC igual a 0.
Para eu determinar o meu carregamento vertical aqui, que seria o meu VC, eu vou utilizar a equação do somatório de forças na direção Y, deve ser igual a zero. Sentido positivo de Y para cima. Então, eu encontro aqui um VC apontando sentido positivo, então mais VC. Encontro aqui 540 apontando no sentido negativo de Y, segundo a nossa convenção de sinais. Então, mais VC menos 540 igual a zero. Daqui a gente tira que VC é igual a 540. E por último, para poder determinar o momento fletor no ponto C, o momento aqui, segundo a nossa convenção de sinais no corte, está gerando um momento no sentido horário. E aí, segundo a nossa convenção de sinal, o momento no sentido anti-horário é o momento positivo. Somatório de momentos, isso aqui é importante. O momento sempre ele tem que ser feito na seção, no ponto da seção. Então, o somatório de momentos no ponto C deve ser igual a zero. Sentido de momento anti-horário positivo. Então, MC gira sentido horário. Então, ele entra aqui no somatório como menos MC. 540 tende a girar um momento também no sentido horário em relação ao ponto C. Esse momento vai valer quanto? 540 vezes 2 metros, que é a distância. Tendendo a girar no sentido horário, então é um momento, segundo a nossa convenção de sinais, dito como um momento negativo. Então, menos 540 vezes 2, que é a força vezes a distância. Tudo igual a zero. Daqui a gente tira que o nosso MC é igual a menos 1080. Esse menos aqui quer dizer apenas que o sentido que a gente atribuiu para a nossa incógnita aqui é o contrário, né? O sentido está errado. Então, quer dizer que o meu momento nesse elemento está tendendo a girar ele no sentido anti-horário e não no sentido horário.